Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, trazendo aqui debates, conversas, né, de extrema relevância, né, para aqueles que querem aí, né, mudar a nossa sociedade, aqueles que não aceitam aí, né, toda essa miséria, toda essa mazela que a nossa sociedade vive, fruta aí desse sistema aí de que gera inúmeras contradições. E no dia de hoje, né, vou conversar sobre um tema que fazia tempo que eu queria fazer uma live desse porte, né, para falar sobre a Palestina, né, a situação da Palestina, debater sobre a Palestina e também o Estado de Israel. E para falar sobre isso, convidei a Soraya, né? Ela que é militante aí pela causa da Palestina e também, né, militante do PSTU. Então, antes da gente começar, Soraya, fale um pouquinho mais de você. Obrigada pelo convite. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Guilherme. É uma alegria estar aqui na mesa de debates, mais um espaço e uma oportunidade para a gente falar do que está acontecendo com o nosso povo, o povo palestino. Eu sou Soraya Misler, sou jornalista palestino-brasileira, sou filha de um sobrevivente da Nakba. Nakba é a catástrofe palestina é, consolidada, né, com a formação do Estado racista de Israel em 15 de maio de 48, mediante limpeza étnica planejada. Meu pai foi um dos 800 mil expulsos naquele momento da sua aldeia, com 13 anos de idade, e a aldeia dele foi uma das cerca de 500 destruídas totalmente. Então, meu pai é um dos, hoje, cerca de 5 milhões de refugiados, milhões e milhares na diáspora palestinos, ou seja, metade da população que está fora das suas terras. Eu sou autora do livro Al-Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina, publicado pela editora Sanderman, que é resultado da minha dissertação de mestrado, em que eu estudei, que justamente eu peguei como estudo de caso essa aldeia do meu pai, que é Cacum, que hoje não existe mais, foi totalmente destruída, e é parte dos 78% dos territórios que Israel ocupou. E aqui sou coordenadora da Frente de Defesa do Povo Palestino e estou nessa batalha aí hoje para que a gente leve informação sobre o que acontece na Palestina, a causa palestina, e consiga construir uma ampla rede de solidariedade internacional que é mais do que necessária, urgente. É isso. Obrigada, Guilherme. Vamos lá então para a primeira pergunta, né? Muitos falam aí do Estado de Israel, né? Ser um Estado, né? Inclusive, né, artificial aí formado pelo imperialismo, digamos assim. Eu queria saber de você por que desta afirmação, né? Por que é correto afirmar que o Estado de Israel é um Estado artificial? Certo. Obrigada pela pergunta. Bom, aí eu vou voltar um pouquinho, vou tentar ser sucinta e resumida na minha resposta, mas tenho que voltar um pouco na história. Sim, é verdade, o Estado de Israel é um enclave militar do imperialismo, considerando que é, o Estado de Israel é a consolidação de um projeto colonial, o projeto colonial sionista. O sionismo é um movimento político, não tem nada a ver com a religião, muita gente confunde, então não tem nada a ver com a religião. E é um movimento político, né, que foi fundado em fins do século XIX, o sionismo, e sempre teve em vista que era preciso aliança com o imperialismo do momento para consolidar o seu intento, que era a conquista da terra e a conquista do trabalho. Em fins do século XIX, eles ainda estavam decidindo qual seria o local para a colonização.
o que já desmonta essa ideia de retorno à Palestina desde há milhares de anos. O que existia, sim, é que lá a Jerusalém é um local sagrado para as três religiões monoteístas, cristianismo, islamismo e judaísmo, e havia a ideia de peregrinação para aquela terra. Inclusive, historiadores israelenses afirmam isso, não havia a ideia de retorno. Até porque o que a gente vai ver é que a colonização se deu com base ao que eles denominavam, as lideranças sionistas, transferência populacional, que era a transferência de imigrantes da Europa do Leste e Central, judeus, e expulsão dos palestinos nativos, não judeus. Em fins do século XIX, havia 6% de judeus na Palestina, e eram judeus palestinos, porque a Palestina era uma terra em que não havia essa divisão, você é judeu, você é muçulmano, você é cristão, você não segue nenhuma religião, não havia isso. E o Estado de Israel se afirma um Estado judeu e tinha essa perspectiva de se formar enquanto um Estado étnico, de maioria judaica, homogêneo. E para isso era preciso a expulsão dos habitantes nativos, a maioria deles, a esmagadora maioria que não era judia, e tinha que trazer os europeus, os judeus europeus. Então, e nesse intento, eles buscavam a aliança com o imperialismo do momento. E para o imperialismo, era um projeto estratégico para o Oriente, como um outro historiador afirma, né, que é o Lutfala Soliman, o projeto estratégico do Oriente Médio, por conta da riqueza da região, em termos de petróleo, a Palestina como coração dessa região. A Palestina não tem petróleo, mas é um local de trânsito, de ligação para a circulação de mercadorias entre Ásia, Europa, África, Europa, né? Então, é um local muito importante para a circulação de mercadorias, e também nessa lógica do imperialismo de dividir para dominar, era preciso colocar o seu enclave militar lá, e esse enclave militar é Israel, que não existiria se não tivesse sido o aval, primeiro, do imperialismo britânico, lá atrás, pós-Primeira Guerra Mundial, quando o Império Turco-Otomano é derrotado, que dominava há 400 anos a região do Oriente Médio e Norte da África, e a Grã-Bretanha fica com a Palestina e outras partes ali da região como espólio de guerra, fica com o mandato, e ainda antes do final da Primeira Guerra, já com o Império Turco-Otomano agonizando, em 2 de novembro de 1917, a Grã-Bretanha se declara favorável à constituição de um lar nacional judeu na Palestina através da Declaração Balfour. E isso incentiva, estimula a conquista, como eles chamavam, da terra, os sionistas, e do trabalho. A conquista da terra era ir construindo colonatos e expulsando as pessoas. A maioria era camponesa e vivia de agricultura, da sua própria agricultura, sobrevivia daquela agricultura, do que plantava, e cada vez que eles construíam um colonato, eles expulsavam as pessoas das suas terras. E conquista do trabalho, quando eles formavam os seus locais de trabalho, havia uma placa que era trabalho exclusivo para judeus. Através disso, eles visavam a expulsão da população nativa. O imperialismo britânico enfrentou algumas revoltas, a Declaração Balfour já nos anos 20, houve várias revoltas, inclusive com protagonismo histórico das mulheres. Em 36 a 39 aconteceu uma revolução poderosa na Palestina, que lamentavelmente foi derrotada por conta dos inimigos da causa palestina, como apontou um revolucionário marxista palestino, que era o Ghassan Kanafani, que era o imperialismo. Era uma revolta contra o imperialismo britânico e as gangues sionistas, né, a colonização sionista, e essa revolta foi derrotada por conta da atuação dos inimigos da causa palestina, que são o imperialismo e o sionismo, os regimes árabes, e o que Kanafani chamava de uma elite árabe-palestina, que é a burguesia, a elite feudal clerical, que ele chamava.
Então, essa revolta, essa revolução poderosa, que foi o momento mais próximo que a Palestina chegou da sua libertação, infelizmente foi derrotada e os palestinos estavam completamente vulneráveis. Em 39, depois de 4 anos de revolução, tinham sido totalmente desarmados. Os palestinos e palestinas que contam essa história costumam dizer que não podiam portar uma faca de cozinha. Enquanto isso, as gangues paramilitares sionistas eram armadas pelos britânicos, mas, sobretudo e principalmente, pela União Soviética de Stalin, com armas enviadas via Tchecoslováquia. Então, fortemente armadas, para promover o que eles já tinham delineado, planejado, que era a limpeza étnica. E, em 47, o imperialismo britânico entrega a questão palestina para a recém-criada Organização das Nações Unidas, pós-Segunda Guerra Mundial, e em 29 de novembro de 47, a Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, recomenda a partilha da Palestina em um Estado judeu e um árabe, com Jerusalém sob administração internacional. Mais ou menos meio a meio, delegando a um projeto colonial, a uma colonização, metade daquelas terras, sendo que havia, naquele momento, mesmo depois de várias ondas de imigração, apenas 30% de judeus, menos de 30% de judeus na Palestina, sem consulta aos habitantes nativos, a ONU promove essa que ela dizia que era a partilha justa para a Palestina, e 12 dias depois foi o sinal verde para que as gangues paramilitares sionistas impulsionassem a parte mais agressiva da sua limpeza étnica e expulsaram, então, até, em 6 meses, 800 mil palestinos, e Israel se criou em 78% do território histórico da Palestina, avançando até mesmo para o que a ONU recomendava sobre os corpos, os cadáveres e os cemitérios das aldeias palestinas. É assim que foi criado o Estado de Israel, e o que era antes a aliança com o imperialismo britânico se tornou uma aliança preferencial com o imperialismo dos Estados Unidos, que destina bilhões de dólares todos os anos para o seu enclave militar. A ideia é de dividir para dominar a região. Então, é importante manter esse enclave militar do imperialismo, que se enxerga e se afirma como propaganda ideológica, como civilização contra a barbárie, um pedaço do Ocidente no Oriente, como se todos os outros fossem bárbaros, não civilizados, e essa imagem é a que as pessoas têm da gente até hoje. E, na verdade, o que os palestinos fazem até hoje eles existem porque resistem. Então, sim, respondendo a sua pergunta, é um enclave militar do imperialismo e os seus interesses ali representados. Muitos usam, né? Pelo menos eu vejo de uma forma bastante oportunista e rasteira, né? E até mesmo criminosa do, do nível de atrocidade aí que foi que todos nós sabemos que é inquestionável. É a questão aí do nazismo e todo tipo o holocausto judeu aí para justificar o Estado de Israel, né? E muitos, né, comparam, né, os críticos ao Estado de Israel aos nazistas, falando que não pode criticar o Estado de Israel e por conta, né, que você é um antisionista e tudo mais. Eu queria, né, que você comentasse esse tipo de argumento, né, que existe muito, que eu, pelo menos eu escuto muito, né? Ok. Primeiro, o nazismo é uma atrocidade que nós temos que condenar sempre, bárbaro, absurdo. O holocausto nazista é algo repugnante que jamais pode voltar a acontecer. E se nós vivêssemos naquela época, nós teríamos que nos colocar ao lado na resistência contra essa barbaridade, essa barbárie que foi o holocausto dos judeus, o nazismo, né? E tem que lembrar sempre, jamais esquecer, e lamentar sempre esse crime contra a humanidade que aconteceu. Primeira coisa que eu quero dizer. Segundo,
Na verdade, a gente tem que separar povo judeu de um projeto colonial, o sionismo. Tem judeus antisionistas. Infelizmente, quem faz essa confusão é o próprio Estado de Israel, ao se afirmar um Estado judeu, representando todos os judeus no mundo. E a gente vê, por exemplo, inclusive nos Estados Unidos, uma ruptura com o sionismo crescente. O sionismo é um projeto colonial. E o judaísmo é uma religião que nós respeitamos todas as religiões. Então, não falamos contra o povo judeu, seja onde quer que ele esteja. Nós não temos nada contra o povo judeu, contra os judeus, né? Nós temos contra, sim, esse projeto colonial sionista, né? O Estado racista de Israel, né? Que é a consolidação desse projeto colonial. É diferente, não tem nada a ver com antissemitismo, portanto, não tem nada a ver com racismo. Quem promove racismo é o Estado de Israel contra os palestinos. Os palestinos, como eu disse, até meu pai comenta, que quando era criança, judeus, muçulmanos e cristãos brincavam juntos, sem rótulos. E a ideia nunca foi, como eles costumam dizer, que os palestinos querem jogar eles ao mar, são violentos por natureza e bárbaros. Não é verdade. Quem empurrou os palestinos ao mar foram os sionistas. E quem criou essa confusão, como eu estou dizendo, é o projeto colonial sionista. E, portanto, cria essa confusão de que qualquer condenação, e a condenação é legítima, ao Estado racista de Israel é antissemitismo. E somos povos semitas, nós não somos antissemitas, não somos racistas, nós somos contra toda forma de opressão e exploração. Quem está nos oprimindo hoje é o sionismo, o Estado de Israel. Eu não gosto de comparar, porque são momentos históricos diferentes, eu prefiro não comparar, porque o sionismo por si se basta enquanto projeto racista, e tem cometido atrocidades gigantescas. Eu não tenho nenhum problema com os judeus, não tem judeus antisionistas, e eles têm crescido mundo afora, e têm vindo para o nosso lado, entendendo que é uma questão de justiça, o que acontece, lutar pelo direito dos palestinos, pelos direitos humanos fundamentais, pela libertação nacional, é uma questão de justiça contra uma colonização. Isso não tem nada a ver com antissemitismo. Sim, somos radicalmente antisionistas, que é contra o projeto colonial sionista, não antissemitas, como eles afirmam, que é uma propaganda ideológica para silenciar as pessoas, os críticos, e para manter uma chantagem junto às pessoas, para que elas não falem, porque elas vão ser taxadas de racistas, de antissemitas, e para isso eles usam, sim, o fantasma, né, do que foram as atrocidades do nazismo. E nós temos... Só um instante, desculpe. Opa, estamos aqui com um pequeno problema. Esperando aqui que a Soraya volta. Acho que ela vai responder aqui uma mensagem. Vamos lá. Aqui no canal do Mesa de Debate, entrevista aqui com a Soraya, né, jornalista palestino brasileira. Desculpa, gente. Desculpa. Ok. Então é isso, né? O sionismo é um projeto racista, inclusive em 79, se não me engano, a ONU equiparou o sionismo ao racismo. Depois, nos anos 90, essa resolução foi derrubada, e já tem uns 2 anos que as organizações internacionais, como a Anistia Internacional, Human Rights Watch e a Organização Israelense de Direitos Humanos, B'Tselem, têm dito que Israel é um regime de apartheid,
o que acontece na Palestina, em toda a extensão da Palestina, porque depois Israel ocupou os 22% do território palestino, que é Cisjordânia, Gaza e a Cidade Velha de Jerusalém. Isso é uma pequena parte de todo o território histórico palestino. Como eu disse, foi 78%, né, que Israel foi criado em cima de 78% da Palestina histórica, e Israel comete apartheid em toda a Palestina histórica. Gaza está sob cerco desumano há cerca de 15 anos, são 2 milhões de habitantes, uma crise humanitária dramática, que enfrentam bombardeios massivos ou a conta-gotas, né? A 96% da água em Gaza está poluída para consumo humano. Israel limita cada vez mais as milhas para pesca para os pescadores e joga veneno e contamina as plantações e os agricultores estão com um problema em relação à fome, o desemprego é alarmante, metade das crianças enfrenta crise humanitária, desnutrição crônica, é uma situação dramática. Não tem, eles estão sob cerco desumano, inclusive do lado do Egito também, lamentavelmente. Nós tem a Cisjordânia e a Cidade Velha de Jerusalém, que são outra parte da Palestina, né, que são cerca de 3,2 milhões de habitantes, e todos os dias está morrendo palestino. A dia 23 de fevereiro, Israel invadiu uma cidade, que é a cidade de Nablus, na Cisjordânia, matou 11 palestinos, invadiu com 70 tanques, matou 11 palestinos, feriu mais de 100, tem uma imagem brutal, que é um dos tanques, as forças de ocupação jogarem um desses jipes, né, das forças de ocupação, sobre as pessoas na rua, sobre os palestinos, atirar indiscriminadamente. Israel já matou mais de 60 pessoas, somente neste ano, na Cisjordânia. E tem demolido casas, ordem cada vez mais demolindo as casas, construindo colonatos, avançando sobre as terras palestinas cada vez mais e promovendo cada vez mais a sua limpeza étnica. E tem também 1,9 milhão de palestinos nos territórios ocupados em 48, que é onde hoje se chama Israel, que são submetidos a cerca de 65 leis racistas, e 5 milhões em campos de refugiados, a um raio de 150 quilômetros da Palestina histórica, em condições de vulnerabilidade, impedidos de retornar, mais milhares na diáspora. Então, por essa razão, se reconhece cada vez mais que o que acontece na Palestina é um apartheid, né? Um projeto colonial cuja consequência e cujo objetivo e cuja natureza racista é a formação de um regime de apartheid. E então, contra isso que nós lutamos contra a opressão, contra a exploração. A causa palestina é símbolo das lutas contra a opressão e exploração em todo o mundo. É uma causa internacionalista por excelência. E a luta nossa é por libertação nacional, como a gente fala do rio ao mar, que é em toda a Palestina histórica. Não é, e isso significa um Estado único palestino, laico, livre, democrático, com direitos iguais para todos e todas que queiram viver em paz com os palestinos. Um Estado único palestino, é isso que nós lutamos, porque é a única possibilidade justa. E se não fosse injusta desde sempre aquela solução de 2 estados, como afirmam inclusive historiadores israelenses, está morta, inviabilizada pela expansão colonial agressiva sionista, que está matando os palestinos todos os dias. E por isso é muito importante a gente estar aqui hoje falando, porque os palestinos estão sendo assassinados todos os dias, a limpeza étnica corre solta, é sangue palestino derramado todos os dias, e ninguém está falando sobre isso.
nós estamos abandonados, que é como os palestinos, as palestinas têm sentido. E por isso mesmo, muitos meninos que agora a resistência legítima sob todos os meios, e agora um novo movimento da juventude espontâneo está surgindo, de uma resistência armada, que está indo para o martírio. Os meninos de 17, 18 anos estão andando com cartas no bolso, com bilhetes no bolso de despedida e indo para o martírio. Porque é o nós por nós, quando se sente totalmente abandonado. E é isso que aconteceu. E pior do que abandonado é a cumplicidade internacional que a gente vive até hoje. Então, nós estamos lutando hoje contra o racismo, contra o apartheid, contra a contínua Nakba, a catástrofe palestina. Sim, e falando do ponto de vista internacional, como que está a discussão, né, do ponto de vista internacional, do reconhecimento do Estado da Palestina, né? Essa discussão avança, não avança? Quais são os poréns dessa discussão, né? Quem se coloca contra, né? E quais são os interesses que estão. Olá, estão me ouvindo? Ok. Então, tem mais de 190 países, inclusive o Brasil, que reconhecem o Estado da Palestina. O problema é que eles reconhecem a tal da solução de dois Estados, que já está morta e inviabilizada. A gente viu o resultado das negociações na mesa, que era, como dizia esse revolucionário que eu gosto de citar, que é o Ghassan Kanafani, negociações entre a corda e o pescoço. Então, a gente já sabe o que vai dar, porque é o mais forte, a quarta potência bélica do mundo, Israel, que tem um enclave militar do imperialismo contra os palestinos, totalmente vulneráveis. E a última negociação que teve de paz, que eles falam de paz, né, foi uma rendição, que foram os acordos de Oslo em 93, que criaram um capataz, um gerente da ocupação, que é a Autoridade Palestina, com cooperação de segurança com Israel. Tanto é que a credibilidade da Autoridade Palestina é cada vez mais baixa entre os palestinos e palestinas. Tanto é que a gente vê um movimento espontâneo de uma juventude que é filha desse processo de Oslo, de 93, nunca viveu um único dia de paz, pelo contrário, só viu avançar a colonização e a expulsão das suas terras, e que não acredita mais nas lideranças tradicionais. A gente tem prisões da própria autoridade palestina, e a própria autoridade palestina servindo com dependência econômica integral por parte de Israel para receber os seus fundos, enfim, e que alimenta essa ideia dessa solução de dois estados, que, como eu disse, seria injusta desde sempre, porque não contempla todos os palestinos. São 13 milhões de palestinos, metade fora das suas terras. Para onde voltariam os refugiados das suas terras, de onde foram expulsos? E os quase 2 milhões que vivem nos territórios palestinos ocupados em 48, onde hoje é Israel. Esses não estão também pensados nessa dita solução de dois estados. Então, o mundo reconhece o Estado palestino nesses dois estados que não existem mais, porque Israel já avançou na sua colonização, inclusive sobre esses 22%. O problema, o que a gente está lutando hoje é para que os países reconheçam o apartheid, o regime de apartheid, e reconhecendo o regime de apartheid, que suspendam as relações com o Estado de Israel, que promovam um boicote aos moldes do que foi o boicote ao apartheid na África do Sul nos anos 90. Essa é a nossa luta hoje. Em Barcelona, o movimento obteve uma vitória que, em 8 de fevereiro, a prefeita de Barcelona
decretou a suspensão temporária das relações com o Estado de Israel e suas instituições. Então, foi uma vitória do movimento reconhecendo o apartheid. Isso é o que nós estamos lutando para que aconteça em todos os lugares, né? Aqui no Brasil, lamentavelmente, infelizmente, durante os governos Lula e Dilma, o Brasil se alçou ao quinto lugar, a quinta posição de importador de tecnologia militar israelense. E os governos estaduais seguiram na mesma direção. Então, são tecnologias militares que estão nas mãos das polícias que promovem o genocídio pobre e negro. Então, sustentam a ocupação na Palestina, a colonização, derramam o sangue palestino e depois as mesmas armas derramam aqui o sangue pobre, negro e promovem o extermínio indígena. Essa é a situação. Então, reconhecer o apartheid é também lutar pelas vidas negras, as vidas indígenas, as vidas da classe trabalhadora aqui no Brasil e parar de ser cúmplice da limpeza étnica, da colonização na Palestina. Isso é o que nós estamos demandando do governo brasileiro hoje. Nós mandamos um documento para os grupos de trabalho de relações exteriores e direitos humanos, e também o movimento negro, quilombola, indígena, mandou para o Ministério de Direitos Humanos e da Igualdade Racial, ainda durante a transição. O documento assinado por mais de 60 organizações e intelectuais, pedindo exatamente isso, que reconheça o regime de apartheid e promova de imediato embargo militar a Israel e avance para a suspensão de todos os acordos com o Estado de Israel, isolando, né, e o modelo é o boicote e as sanções em relação ao regime de apartheid na África do Sul nos anos 90. Isso é o que nós estamos lutando hoje. E é uma luta justa, legítima, e que diz: parem de ser cúmplices com o derramamento de sangue dos palestinos, e essa também é parte da luta contra o genocídio negro e pobre, contra o extermínio indígena aqui no Brasil. Você fala aí dos governos Lula e Dilma, né? Eu queria que você fizesse uma comparação aí, né, com o governo Bolsonaro, longe aí de passar pano aí pro governo Lula, né? De como foi a relação do Estado de Israel, até porque aonde muito o que o discurso petista coloca, né, que o Lula é a favor da Palestina, que o PT é a favor da Palestina. Eu queria que você fizesse essa comparação aí com como que foi a relação do Brasil com Israel no governo Bolsonaro também. É ótima pergunta. Na verdade, Bolsonaro é um ponto fora da curva, né? É a extrema-direita. Então, obviamente, é bastante diferente ter um governo que não que até tem uma ampla aliança aí, né, democrática, um governo burguês normal, do que ter um governo de extrema-direita. É bastante diferente, não tenha dúvidas. Nós saudamos a derrota do Bolsonaro, um genocida, racista, xenofóbico. Nós também lutamos por essa derrota. É importante que ele tenha sido derrotado, e o seu projeto, inclusive de ameaça às democracias, às liberdades democráticas, sempre fazendo apologia à ditadura, e no caso de Israel, aliado explícito do sionismo na cadeira do Planalto. O discurso a retórica é completamente diferente, a diplomacia é completamente diferente. O Brasil vinha se tornando um pária internacional, e Bolsonaro fazia propaganda ideológica a favor de Israel. Então, isso é muito pernicioso, negativo, né? E é a cara feia, né, do Bolsonaro, né,
esse aliado, amigo explícito de Israel na cadeira do Planalto. Então, existe uma diferença muito grande, não dá para comparar, né? O Brasil retoma a diplomacia tradicional. A diplomacia tradicional é sempre pragmática, e busca sempre falar em ambos os lados, só que aqui não existe ambos os lados. É um opressor, que é Israel, e um oprimido, que são os palestinos. É o agressor, que é Israel, e um povo que resiste, que são os palestinos. Então, o que o Brasil se alinha é a esse reconhecimento de um Estado da Palestina, esses dois estados em 22% do território, no que foi ocupado a partir de 1967, que é reconhecido por mais de 190 países e é reconhecido pela ONU, só que reconhece também o projeto colonial, a colonização, porque o que ficou para trás, né, os 78% do território histórico da Palestina, tudo bem, né? Então, é isso que o Brasil reconhece. Então, o Brasil, ele fala a favor dos palestinos. Eles soltaram três notas, desde que o governo Lula assumiu. O problema é que é muito limitado, é absolutamente limitado e não tem efeito prático na vida dos palestinos, porque o que teria efeito prático é parar de negociar com o Estado racista de Israel. É parar de comprar tecnologia militar, é parar de fazer acordos com o Estado de Israel, é romper o Tratado de Livre Comércio Mercosul-Israel, que o Brasil, pelo seu papel de liderança na região, teve protagonismo. O Brasil tem protagonismo aqui na região, teria condições de liderar um movimento de reconhecimento do regime de apartheid e ruptura dessas relações, e embargo militar a Israel. Isso faria diferença na vida dos palestinos. Não são essas notas que falam em preocupação com a violência, condenam os assentamentos, mas, ao mesmo tempo, falam em ambos os lados, colocando um sinal de igual entre opressor e oprimido. Não é isso que os palestinos precisam hoje. O que os palestinos precisam hoje é que isolem política, econômica e culturalmente o Estado racista de Israel, como foi feito em relação ao apartheid na África do Sul. É isso que nós estamos reivindicando hoje, que reconheça o regime de apartheid e que, então, rompa relações com o Estado de Israel. E esse passo a gente está reivindicando ao novo governo Lula agora. Só para dizer, com o governo Bolsonaro não havia nem, só para complementar, com o governo Bolsonaro não havia nem conversa, era fora Bolsonaro, genocida, racista, xenofóbico, não tinha nem conversa. Agora, como um governo normal, digamos assim, né, burguês normal, a gente está fazendo essa reivindicação de reconhecimento do regime de apartheid. E queremos levar até Brasília essa nossa reivindicação e pedimos que se fortaleça a mobilização para que a gente alcance esse resultado, que é uma questão de vida ou morte para os palestinos. Soraya, eu já escutei também de muita gente, né, justificando o que acontece na Palestina pela atuação, né, do grupo do Hamas. O que é o Hamas, afinal, e qual que é a influência política dele dentro do Estado da Palestina, qual é a sua atuação? Ok, obrigada pela pergunta. O Hamas é um partido político. E justificar parte dessa propaganda ideológica, né, do Estado de Israel e dos braços aí do imperialismo, nessa ideia de segurança nacional do Estado de Israel ou de autodefesa, né, de que estão sempre se defendendo. Israel sempre fala isso, que está se defendendo. Como? Se ele é o colonizador, ele é o ocupante, como que ele está se defendendo?
Isso já desmonta essa ideia de justificativa. É um projeto de limpeza étnica, um projeto de colonização, um regime de apartheid, uma natureza racista. Como que está se defendendo em território ocupado? Quem resiste são os palestinos, e existem porque resistem. E o Hamas, então, é um partido político, controla Gaza. O Hamas tem assumido um tom cada vez mais moderado, inclusive, e obrigatoriamente resiste, porque Gaza, o que acontece em Gaza é uma barbárie, bombardeios direto, então é obrigado a resistir. Agora, eu não preciso concordar com o Hamas, com o partido político Hamas, para dizer que essa justificativa é completamente falsa. Porque nós estamos falando justamente de um colonizador e o povo colonizado, que tem o direito de resistir sob todos os meios. Isso aí é parte de propaganda, apenas. Não tem nada a ver. Tira uma dúvida minha, Soraya, em relação à questão do Hamas. Qual que é a orientação política do Hamas? O Hamas pode ser considerado um partido de conhecimento mesmo. Perdão, deu uma falhada aqui, eu não ouvi o que você falou. Você pode repetir, por favor? Você pode repetir, por favor? Uma pergunta, né, mais por curiosidade, né, porque e desconhecimento, o Hamas pode ser considerado um partido de direita ou até mesmo extrema direita? Eu não diria isso. O Hamas é um partido de orientação islâmica, mas que essa era a sua carta fundacional, e abandonou essa orientação. É um partido, digamos, burguês tradicional, não diria de extrema-direita. Entendi. E Soraya, é possível, né, dar uma resposta ao problema da Palestina e Israel dentro dos marcos do capitalismo, ou você acha que isso aí é basicamente impossível? Olha, a luta por autodeterminação e por liberdades democráticas é uma luta na transição, digamos assim, uma luta de transição. A gente luta por conquistas democráticas dentro dos marcos do capitalismo. E isso tem que ser feito. E no caso dos palestinos é questão de vida ou morte. Lutar pela libertação nacional do Rio ao Mar é uma questão de vida ou morte. Então, é uma luta por autodeterminação, uma luta democrática que a gente trava dentro dos marcos do capitalismo. Por óbvio que, para por fim à opressão, a toda forma de opressão e exploração, nós temos que seguir essa luta de forma permanente, né? Uma luta por um projeto socialista e por uma direção revolucionária em toda a região, em todo o mundo. Mas a nossa luta hoje é uma questão de vida ou morte e tem que ser travada já uma perspectiva de libertação nacional o quanto antes. Por isso, nós estamos lutando também para isolar o regime de apartheid, para parar de financiar esse regime de apartheid e fortalecer a resistência palestina sob todos os meios. Porque a situação a que estão submetidos os palestinos e palestinas todos os dias é inimaginável. É uma questão de vida ou morte isolar esse regime de apartheid. Todos os que falam em direitos humanos fundamentais têm que olhar para isso e lembrar que ninguém vai ser livre enquanto houver um povo sendo oprimido, em qualquer parte do mundo.
Então, nós temos que lembrar que a causa palestina é também a nossa causa, não é algo distante da gente. Como eu disse, são as mesmas armas que nos matam lá na Palestina, que derramam o sangue do negro, do pobre, do indígena aqui no Brasil depois. É a mesma luta, é uma luta internacionalista por excelência. E a luta por autodeterminação é uma luta democrática que precisa ser travada já. O que nós temos que seguir é na luta permanente por um projeto revolucionário, por uma luta revolucionária permanente por um projeto socialista, por uma nova sociedade socialista, e para isso precisamos resolver a crise de direção revolucionária que é mundial e também na região. É isso. Soraya, fala um pouco aí dessa frente brasileira pela Palestina, né? Qual é a atuação dela, né? Política, né? As ações, um pouco você, como que o ouvinte que caso se interessar pode conhecer. Ok. A Frente em Defesa do Povo Palestino é um comitê que reúne organizações e partidos em unidade de ação, organizações sociais, populares e partidos em unidade de ação. E nós queremos fortalecer mesmo a Frente em Defesa do Povo Palestino, e quem quiser nos conhecer, nós estamos no Facebook, Frente em Defesa do Povo Palestino, e por ali nós divulgamos as nossas ações. Então, mandem uma mensagem, venham nos conhecer pelo Facebook, pelo inbox do Facebook, e venham se somar nessa solidariedade urgente aqui em relação ao povo palestino, que é também lutar pelas nossas vidas aqui no Brasil. Acho que seu microfone está desligado. Falha minha, peço desculpa. Então tá aqui, né, o, o Frente em Defesa do Povo Palestino, né, Facebook. E Soraya, aqui. Soraya, para a gente finalizar aqui essa entrevista, vamos para o último bloco, né? É, eu não sei se você conseguiria responder bem, mas como que era a vida do povo palestino antes da criação do Estado de Israel? Como que vocês viviam, né? Como que era o cotidiano, né? Desse país, né? Antes, né, de toda essa tragédia, toda essa barbárie acontecer. Antes da criação do Estado de Israel, e isso você pode conversar com todos os velhinhos refugiados, e o meu pai sempre contava as histórias de uma forma lírica, romantizada, dizendo que a Palestina era o paraíso. Na aldeia a maioria do povo palestino vivia de agricultura de subsistência, eram camponeses, inclusive a minha família, eles plantavam e colhiam para o seu sustento, e as crianças viviam livres naquelas plantações, né? A maioria era muito pobre, mas era feliz, eles tinham dignidade, eles viviam do que colhiam e plantavam. Na verdade, essa ideia de pobreza até é relativa, porque eles tinham tudo que eles precisavam, eles tinham a terra, tinham a colheita, né? Então, era uma vida simples, mas completamente feliz. E havia até então, até antes dessa colonização, centros culturais e de desenvolvimento intelectual e econômico, portos, em que se exportavam laranjas, havia uma vida econômica
nas cidades, nos centros urbanos, né, principalmente, além dessa vida camponesa, né, mais simples, de agricultura de subsistência. O meu pai sempre conta que na aldeia dele, que era uma aldeia de 2.000 habitantes, não tinha tranca nas portas. Quando tinha um casamento, era a aldeia inteira convidada, né? Era uma vida muito comunitária que eles tinham na Palestina, um modo de vida muito comunitário, muito feliz. E tinha os centros culturais, os centros intelectuais, como Jerusalém era um deles, que era muito desenvolvida. Então, a Palestina era essa realidade. Nos centros urbanos havia uma burguesia, uma pequena burguesia, e tinham os camponeses, tinham as pessoas mais pobres, tinham centros culturais, intelectuais. Então, não é verdade que ali era um deserto que fizeram florescer. Era uma área habitada, povoada, com cidades, com campos, com uma sociedade dividida em classes também. Toda essa realidade que foi modificada brutalmente a partir de 47, 48 até hoje. E, inclusive, o projeto colonial sionista mudou a paisagem, derrubando mata nativa, né, para colocar uma paisagem europeia, na ideia de que eles eram a civilização ocidental contra a barbárie oriental, e não tinha barbárie nenhuma. Era, como dizia o meu pai, uma vida simples, mas feliz, em que as pessoas sequer trancavam as suas portas nas aldeias, uma vida absolutamente comunal. Era assim que os palestinos viviam, e é dessa realidade que eles foram arrancados. E é por isso que muitos velhinhos, muitos idosos, mesmo em campo de refugiados, como o próprio meu pai dizia, eu não troco um dia deitado debaixo de uma árvore por toda a riqueza do mundo. E eles sempre dizem, minha terra, né? Quero voltar para minha terra. Inclusive, eu conheço um palestino que uma vez fez uma provocação para uma dessas idosas no campo de refugiados e falou, eu te dou todo o ouro do mundo. Ela xingou ele, falou, nem todo o ouro do mundo. Não, o valor não é o valor material para eles, é o valor da terra, né? O valor das suas raízes, de onde remontam as nossas raízes, as nossas origens. É uma questão de justiça, é uma questão de dignidade, é uma questão de existência. Por isso que o retorno dos refugiados às suas terras é inalienável e inegociável. E quando a gente fala que esse projeto colonial expulsou as nossas famílias e arrancou as nossas raízes, na verdade, as nossas origens, a nossa identidade, o nosso pertencimento àquela terra continua sendo transmitido de geração para geração, porque isso também é resistência. Contar a memória dos nossos pais é resistência. Dizer como era o modo de vida na Palestina é resistência. E era esse modo de vida, não tinha nada de bárbaro ou não civilizado. Isso é uma ideia para dizer que não somos iguais, que somos os outros, diferentes, justamente para colonização. E é assim que eles nos apresentam para o mundo. E nós temos uma dificuldade imensa para mostrar a nossa cara palestina, de um povo oprimido que está lutando por libertação nacional, uma luta justa, uma luta que é uma questão de vida ou morte. Então é isso aí, pessoal, né? Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Antes de fazer o encerramento aí da nossa entrevista, quero aqui reforçar algo que eu estou fazendo desde ontem, né? Que é para a tragédia do litoral norte do estado de São Paulo, né? Como todo mundo está acompanhando aqui, né? O litoral norte de São Paulo, a região de São Sebastião foi acometida aí por uma enorme
tragédia que, né, fruto aí da crise climática, da crise ambiental, né, na nossa avaliação. E existem várias iniciativas aí de setores de esquerda, né, e diversos se solidarizando, né, para fazer vaquinha, doações aí para quem está precisando, né. Nossa mesa de debates, né, com nossas poucas forças aqui, aí divulgando as diferentes iniciativas, né, da esquerda em solidariedade ao norte, né, independente da linha política específica. E vamos soltar aqui algumas delas que temos que temos aqui em mão, né. A primeira que é do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, ligado aqui a Conlutas, que estão fazendo doação aí pelo Pix através do CNPJ do sindicato, né? 60 208 634 barra 1000 ao contrário 0001 66 do CNPJ Sindicato dos Metalúrgicos, né? De São José dos Campos. Existem outras iniciativas também, né? Como brasileiro, né, o PCP Litoral Norte de São Paulo, né, que está aí atuando, né, para ajudar, né, as vítimas da tragédia. E eles também têm um Pix, né, pcps@gmail.com. Esse é o Pix e-mail, né, do Partido Comunista Brasileiro. E outro Pix aí também que nós temos é o Pix do Sintect, Vale do Paraíba, sindicato aí dos Correios, que está fazendo aí uma vaquinha, né? E estou passando aqui o Pix dessa vaquinha, 350 823 6 arroba vaquinha.com.br. Então é isso aí, pessoal. Esses aí são os Pix aí para poder ajudar quem está sofrendo aí por essa tragédia. E então, né, quero aqui, fazendo aqui o encerramento finalmente, quero aqui agradecer a Soraya, né, pelo papo, aprendi bastante, gostei bastante aí da nossa conversa e passo a bola aqui para ela fazer as considerações finais. Eu quero agradecer muito o convite da mesa de debates, né, do Guilherme, muito importante para a gente. Esse espaço é uma oportunidade para a gente chamar, porque é um chamado, é um grito de socorro que nós estamos colocando aqui para vocês. É um chamado, né, por solidariedade urgente, porque estão matando todos os dias o nosso povo. E esse é o chamado que a gente faz para que falem da Palestina, para que levem, contem ao mundo o que ouviram. Os palestinos, quando você visita a Palestina, eles dizem, a comunidade, a chamada comunidade internacional, né, nos abandonou. Contem ao mundo o que viram. Aqui eu estou pedindo para vocês, contem ao mundo o que ouviram, porque as pessoas precisam saber que estão matando o nosso povo palestino todos os dias, que é uma grande injustiça, é uma injustiça histórica, e uma situação de colonização há mais de 75 anos, e que precisa de vocês, né? Precisa da solidariedade de todo mundo. Então, aqui é o chamado que a gente está fazendo, e eu agradeço imensamente o Mesa de Debates pela oportunidade para trazer esse chamado e apresentar para vocês a nossa causa, que é também a causa da humanidade, uma causa internacionalista, a causa dos oprimidos e explorados em todo o mundo. Aproveitar para enviar também a minha solidariedade aos atingidos pelas chuvas no litoral norte e dizer que estamos juntos nessa campanha. É isso. Muito obrigada. Pessoal, né? Não se esqueça aí de se inscrever aqui no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o trabalho, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas, né? Tá ajudando aí a
levar essa discussão aí da Palestina adiante. Pode parecer bobagem, coisa de youtuber, mas eu acho que, né, essa curtir, compartilhar ajuda aí dar engajamento, né, pros vídeos, né, e levar os vídeos adiante. Também curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Lá estarão os vídeos, né, rios que o canal produz. E também siga a gente no Instagram, Mesa de Debates, onde que a gente produz aí conteúdos dos próprios aí para essa rede social. E lembrar aqui também do nosso Pix, né, o Pix do Mesa de Debates. Por favor, não confundir com o Pix aí, né, de solidariedade aí às vítimas do Litoral Norte. O Pix do Mesa de Debates é 385 007 028 00 CPF. Se você gosta do nosso trabalho, né, se você acha importante que o nosso trabalho continue, né, peço aí que contribua aí com a doação aí pra gente, pra gente trabalhar adiante com mais qualidade, né? Continuar fazendo as nossas matérias, fazendo as nossas lives. A gente sabe que a gente vive num capitalismo complicado, né? A gente não tem patrocínio aí nem do capital privado, nem do Estado, e nem queremos, então por isso a gente corre atrás para fazer essas iniciativas. Então, contribua com a gente, né? Qualquer quantia aí que você julgar necessária é importante. Então é isso aí, pessoal. Para uma outra live, agradecendo ao mundo e fui.